Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o coordenador de curso de vocês e hoje eu queria falar um pouquinho do comunicado número 3, nosso comunicado de meio de férias. Bem, aqui nesse comunicado eu procurei trazer os principais assuntos que estão causando dúvida e que os que dá maior volume de atendimento, maior volume às vezes de mensagens que chega por aqui. Então às vezes eu reúno, eu gosto de fazer esses vídeos para explicar e aí deixar de uma maneira mais clara, né? Porque às vezes a gente escreve, a gente manda links, enfim, não fica tão claro. E explicando, falando, às vezes é mais fácil de entender. A primeira pergunta é o seguinte: por que algumas disciplinas minhas estão cursando ainda, sendo que o semestre na teoria acabou? Na verdade não, o semestre não acabou. Nós tivemos aí uma portaria, né? Começou lá em março, na verdade, com a 343, né, do MEC, que ela permitiu ter as aulas remotamente. Só que essas aulas é somente da carga horária teórica. Então a carga horária que era prática a gente tinha que aguardar. E não somente as disciplinas que tinham carga horária prática, mas estágios também e algumas atividades de laboratório, tá? Na questão dos cursos de saúde, então medicina, enfim, medicina veterinária, enfermagem, isso é muito mais crítico, né? Então eles estavam lá no front, geralmente atuando ali nesse estagiando em conjunto, né, com hospitais, enfim, e para eles foi bem dificultoso. Para nós a gente adaptou, né? Então como a gente tem o estágio extramuros, por exemplo, então foi permitido ser feito ou postergado a postagem de documentação e ainda está sendo até agora. Então, né, qualquer problema que você tenha, mande no e-mail a questão do estágio, só que a gente tem que aguardar ainda encerrar o semestre para poder fazer esses ajustes ainda. E aí essas práticas que ficaram, então essas aulas de laboratório, especialmente na questão dos cursos, né, de engenharia e de TI, a gente vai ter que realmente aplicar quando retornar para as atividades presenciais, né? Então essa portaria, ela justamente, digamos assim, justifica o porquê que essas disciplinas estão cursando. A gente não pode encerrar a disciplina sem ter dado essa carga horária prática para vocês e também a gente não pode voltar ainda nas atividades presenciais, que é o que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então a gente vai ter que aguardar por enquanto, tá? Aí com relação a essa questão das voltas às aulas, né, pode ser que tenha surgido a pergunta, bem, agora eu entendi porque que eu estou cursando no sistema. Você está cursando porque, como não foi encerrada essa etapa, né, de cumprimento das práticas, ele vai ficar em aberto ainda. É importante a gente ter uma noção do seguinte: o aluno que é o formando, que é o aluno que está no último semestre, que só está faltando, digamos assim, cumprir ali a prática para se formar, você não precisa fazer a rematrícula, tá? Você vai continuar aberto no sistema. Já os demais que tem, né, que continuar cursando, eu estou no oitavo, eu estou no sétimo, faz a rematrícula, porque daí depois vai ser substituído essas aulas, né, quando tiver o retorno da presencialidade, e depois de substituir essas aulas, aí vai ser dado continuidade no curso, né? Então, essa situação da pandemia, ela talvez dure mais meio semestre, um semestre, mas depois a gente vai voltar à normalidade, né? Então a gente vai conseguir atuar presencialmente. E para as voltas às aulas, a gente teve, acho que ele foi pelo dia 26 ali de junho, o governador, né? Então o Dória, a gente sempre tem essa autonomia dos governadores nessa questão da pandemia. O Dória ele sinalizou que talvez começasse a voltar em setembro as aulas, né? Então as aulas de uma maneira geral. Aí uns 2 dias atrás ele sinalizou que poderia se começar a pensar nas cidades que estão na faixa laranja, né? Que segue alguns parâmetros da pandemia, né? Não tem alguns casos e tal. Então já está entrando num nível um pouco mais confortável. Nessas cidades, a partir do momento que tinha 15 dias, né, sem novos casos ou sem aumentar os casos, poderia-se começar a pensar em um retorno às aulas. Entretanto, igual eu coloquei aqui na notícia, as aulas nesse sentido seriam o quê? Práticas, né? Então não seriam as teóricas, né? As teóricas continuariam ali ainda um pouco na virtual e dado preferência para quem é formando ou para os profissionais da área de saúde ali que precisam complementar essa carga horária prática, né? Então a partir ali de 15 dias que a cidade não teve casos ou não aumentou e está na faixa laranja, poderia se sugerir isso aí. Não é uma obrigação da cidade fazer, tanto é que Sorocaba, mesmo estando na faixa laranja, né, na semana passada, resolveu continuar com o comércio fechado. Então depende um pouco também da municipalidade que é Sorocaba, onde a gente está com a nossa unidade ali, né? Então depende, tem toda essa questão, né? Simplesmente falar, não, vamos voltar, põe todo mundo na sala e depois, sei lá, metade da turma fica doente e aí às vezes até alguém vem a falecer, que a gente tem alguns docentes que são do grupo de risco, a gente também tem alunos que são do grupo de risco, né? Que às vezes já tem alguma doença crônica ou que também já tem alguma certa idade. Então a gente não quer pôr em risco nenhum desses grupos aí, ok? Então a gente tem que ainda ter um pouquinho de paciência para esse retorno aí. Aí dando andamento, né, o terceiro tópico, então o primeiro tópico eu quero falar um pouquinho dessas disciplinas que tem as práticas, por que disso?
Então eu mostrei a portaria, expliquei tudo certinho qual que foi o processo. Não é algo que surgiu do chapéu, que foi simplesmente colocado assim, né, de antemão, foi sendo construído ao longo do semestre. Depois coloquei um pouquinho do retorno às aulas também. Então, agora é um momento de tranquilidade. A gente não consegue ter nem previsão. Pode ser que em setembro esteja tudo ótimo, a gente volta em setembro. Pode ser que tenha uma segunda onda aqui no Brasil, né? Em alguns outros países aí a gente está vendo que não está tendo, mas pode ser que tenha uma segunda onda no Brasil e aí a gente vai ter que voltar novamente a ter essa sistemática aí. Aí com relação às atividades complementares ainda dá bastante trabalho, né? Ainda para vocês postarem, para vocês desenvolver essas atividades, né? Vocês têm um certo trabalho para fazer isso. Mas aqui eu vou ensinar para vocês uma maneira bem simples de vocês realmente conseguirem cumprir isso bem tranquilinho. As atividades complementares, como é que ela funciona? Ela está prevista no currículo, né, na grade curricular de todo o curso de ensino superior, e ela justamente, o próprio nome já diz, né, ela complementa a formação. Então, por exemplo, uma participação em congresso, um curso de extensão, um curso de aperfeiçoamento, né, uma pós-graduação, às vezes você está fazendo uma segunda graduação e você já tem uma graduação anterior, você pode você está fazendo uma pós junto com a graduação, já tem alunos que fizeram isso. Ah, eu quero usar uma disciplina minha, eu quero usar um evento que eu fui científico, algum curso livre que eu estou fazendo agora, a gente está tendo bastante online, né? Cursos livres aí do Senac, cursos livres aí do Paula Souza, cursos livres da FGV. Você pode fazer e postar o seu certificado lá no seu portal. Então essa é uma maneira bem tranquila de você fazer. O que eu recomendo é o seguinte, vai fazendo, né? Se você é formando, eu estou construindo ali uma planilha, vou mandar depois, né, um e-mail, porque eu tenho que entrar um por um, eu não consigo um relatório que saia o quanto está faltando de alunos, né? Mas assim que eu tiver terminado esse levantamento, eu vou mandar para vocês, vocês vão saber. O pessoal lá do corporativo da mantenedora que lança essas horas, então ele vai analisar e vai falar, ó, tá validado esse seu certificado, eu vou lançar ele. O único cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, se for um certificado, vamos imaginar, de um curso de 100 horas, provavelmente ele vai validar 40, 30 horas, né? Dependendo do que se enquadra ali, qual que é a categoria daquele curso. E aí ele não vai validar o restante das horas que faltou em outros processos, ele valida só um limite de carga horária por certificado. Então o que eu recomendo é assim, bem, você olha ali mais ou menos, eu te falei, você precisa de 100 horas. Então você pode fazer alguns cursos, sei lá, de 20 horas, faz uns 6 cursos de 20 horas cada um e manda o certificado ali no portal, né, para ser analisado e deferido. Tá? Geralmente, estou vendo que o pessoal agora começaram a lançar no dia 10 de julho os formandos, e aí tem formando que já passou bastante horas, né, inclusive, já tem 50 horas a mais do que precisaria para estar se formando aí. Tá, okay? Então, se você quiser já ir adiantando, especialmente segundo semestre, né, terceiro semestre que está no começo da faculdade, já pode também. Você vai lá no seu portal do aluno, lá vai ter serviços acadêmicos, e aí você vai ter um quadradinho que vai ter escrito entregar atividade complementar. É bem simples. Clicou ali, ele abre um formulário, você coloca o arquivo em PDF, né, de preferência por arquivo em PDF, colocou ali, anexou, né, e aí você clica em enviar e ele vai. Então você pode enviar até, se eu não me engano, não precisa enviar um por vez, né, você pode enviar vários ali, deixar analisando todos eles ali, depois ele vai respondendo para você o chamado. Né? Então ele fala, deferido, vai ser lançado. Ele às vezes não lança na hora, tá gente? Ele demora um certo tempo. Ele vai só deferir e coloca aquilo para depois ser lançado, né? O lançamento ele é realmente um pouquinho complicado, né? O operador tem que colocar quantas horas, qual que é o período, quando que foi feito aquele curso, então demora um pouco mais de tempo. E aí às vezes eles lançam agora, igual no final do semestre, que está um pouco mais tranquilo, o pessoal começa a lançar por lotes, né? Que chama. E aí eu queria falar um pouquinho também das nossas redes sociais, né? Que a gente está digitalizando. Então eu migrei o site, que eu tinha um site bem antigo, quem é aluno aí do oitavo semestre para frente talvez se lembre, tinha um blog na verdade no WordPress, e aí a gente resolveu fazer nas engenharias um site um pouco mais limpo, com alguns tutoriais e tal. Na verdade, pessoal, a ideia do site é o seguinte, não você seguir o site, ou enfim, mas a gente de vez em quando mandar os links para vocês, porque às vezes é mais fácil, a gente pode pôr um tutorial lá interativo, né, mais facinho, e a gente mandou o link para vocês, vocês clicam na página, abre bonitinho, tá lá tudo mais explicadinho, fica mais fácil de você ter informação, tá? É só pra gente trabalhar. E o Instagram nosso também, a gente tem compartilhado, né, com os coordenadores das engenharias, a gente sempre está atuando ali de alguma maneira, divulgando às vezes uns links, às vezes ações que a gente faz dentro da faculdade e assim por diante. Aí que eu coloco também uma postagem que eu fiz lá, né, no nosso Instagram, que é sobre os WhatsApps, né? Então a gente tem os WhatsApps da faculdade. Não dá para ligar porque se você ligar nesse número ele vai cair na faculdade, né? Não vai cair no telefone que a pessoa instalou, né? Que o funcionário instalou ali para atender.
Então, se você tentar ligar, né, vai tocar e ninguém vai atender. Mas não é o WhatsApp em si, porque ele é business, né? Então, quando ele é business e ele é colocado num número fixo, quando você liga, ele cai ali dentro do, digamos assim, dentro da linha, né, de onde você está. Então, se você pegar esse número aí, digitar no seu celular e ligar, ele vai cair lá na unidade. E aí eu consegui reaver, né, meu número do WhatsApp Business aí, no meu ramal, 3031 9329. Então mande lá também. De segunda a quinta-feira, das 1 da tarde às 6 da tarde, eu vou estar dando andamento, né, sequência na melhor maneira possível para responder vocês as dúvidas que vocês têm também, ok? E daí, para encerrar também um pouquinho, queria deixar um convite que a gente vai ter uma live dia 21 de julho, às 7 da noite, lá no nosso Instagram da engenharia. Eu vou estar como mediador e vai ter a participação do professor, né, ex-professor nosso, Randall. Ele já deu aula na Exam, já deu aula, se não me engano, na Uniso também, né? Então ele tem um domínio da educação muito legal, mas ele tem empresa há mais de 15 anos, né, empresa de TI dele. Então ele é alguém que está dentro da área, né, trabalha como empreendedor ali, né, e realmente a área que ele está, que é inteligência artificial, é uma área que hoje está aí na moda, né? Uma área bem ampla que dá para você utilizar em diversas áreas diferentes. Então a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial com negócios, né? Então essa IA, né? Aliada aos negócios, o que a gente pode ter, qual que é o futuro da IA e até alguns cuidados que a gente tem que ter. Ele domina diversas linguagens de programação, então você que é da área de TI, né, tem amigos na área de TI que gostam, que curtem essa área, se puderem compartilhar, né, puderem seguir lá o nosso perfil. E também o pessoal da automação, né? Na verdade, qualquer área dá para se aplicar isso, né? Até o pessoal da engenharia de produção, outras áreas de engenharia, às vezes utilizam dessa inteligência artificial para modelagens e para obter percepções sobre alguma coisa de mercado. Então, dá para você utilizar numa gama muito legal de negócios aí diferenciada. Eu agradeço daí, né, o encerramento da mensagem. Se possível, né, compartilhe esse vídeo aí com os demais alunos, que às vezes eu mando e-mail e retorna muito, né? Ainda tem muito e-mail desatualizado ou e-mail que já não é utilizado mais, né? Compartilhe no grupo dos WhatsApps esse link para que realmente a gente tenha sempre esses comunicados. Eu vou tentar fazer esse comunicado a cada 15 dias, pelo menos com as principais dúvidas que eu for recebendo, né? Que às vezes a gente recebe as dúvidas, fica mais fácil compilar tudo numa mensagem só e mandar para vocês, ok? Boas férias, fiquem com Deus aí, cuidado com a família de vocês e se Deus quiser, a gente se vê aí nesse semestre, a gente consegue voltar ao atendimento presencial e também as atividades presenciais aí. Abraço a todos.